Fala pessoal, aqui é o professor Robson. Esse é o canal América Antes da América. Como já diz o nome, tem como tema o estudo, o aprofundamento ali sobre as civilizações, as culturas, as sociedades dos povos nativos originários aqui do nosso continente maravilhoso, de norte a sul, certo? Hoje o nosso vídeo é sobre os geoglifos de Nazca, ou linhas de Nazca, como eles são bem conhecidos já. A gente vai falar sobre como eles foram feitos, quando eles foram feitos, a datação, né, desses desenhos, né, desses geoglifos, e as principais hipóteses, né, de qual foi o propósito deles, né, para que eles foram feitos, né. E a nossa capa é sobre uma das principais hipóteses, mas essa daqui é pseudocientífica, né, é uma hipótese de especialistas, pseudo-acadêmicos, que fala que os geoglifos de Nazca, né, principalmente o Eric von Däniken ali, depois a sua trupe ali dos teóricos do astronauta antigo, vão falar que esses desenhos foram utilizados por extraterrestres para pousar as suas aeronaves aqui no planeta Terra, certo? Em uma das regiões que eles teriam pousado suas aeronaves, feito contato aqui com os povos antigos, tá bom? Será que é verdade isso? Será que eram pistas de pouso? Será que eram sinais para que os extraterrestres conseguissem chegar ali naquela região ali, pousar ali naquela região? Bom, nos próximos slides a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o como essas linhas foram feitas. As linhas de Nazca, ou geoglifos de Nazca, foram feitas a partir de duas técnicas principais, a técnica negativa e a técnica positiva. A técnica negativa e positiva usavam os mesmos instrumentos, né, que seriam instrumentos simples ali do cotidiano, como pedaços de madeira e cordas. Eles utilizavam os pedaços de madeira e as cordas para fazer as linhas, para medir as linhas. Então eles utilizavam esses instrumentos mais a matemática, certo? Para quem acredita que a matemática dos povos nativos, povos originários aqui da América, não era uma matemática desenvolvida, está equivocado, tá? Vamos continuar vendo aqui os vídeos aqui do canal para aprender um pouquinho mais sobre isso, porque a matemática nativa da América, de várias civilizações, povos, culturas aqui do nosso continente, era demais, era muito aperfeiçoada, tá? E a gente vai falar sobre isso também mais em outras oportunidades. Mas os Nazca, voltando para eles aqui, eles usavam essas duas técnicas. A primeira era retirar o cascalho, né? Na técnica negativa era retirar o cascalho ali escuro que tem na região ali no deserto, né? Na pampa de Nazca, e expor o solo abaixo ali que era mais claro. Então você marcava uma linha ali e começava o seu desenho ali, começava o seu geoglifo. E a técnica positiva era você colocar pedras escuras e claras ali nas bordas das figuras para também conseguir um contraste visual ali e conseguir elaborar suas figuras e que as pessoas possam ver as figuras depois, tá? Então, basicamente, eles fizeram esses geoglifos, essas linhas, com essas duas técnicas. Quando que eles fizeram esses geoglifos, né? Eles fizeram vários tipos de geoglifos. A gente vai ter dois principais aí, que são os em linha e os em relevo. A gente chama de line type e relief type. A gente vai ter os de linha, principalmente sendo datados ali através de estudo de cerâmica, entre outros estudos ali. A datação é de 100 antes da Era Comum até 650 Era Comum. E os geoglifos em relevo são de 100 antes da Era Comum, que é o iníciozinho ali da cultura Nazca, mais ou menos. Então, são geoglifos diferentes, tipos diferentes e vão ter datações diferentes. A maioria dos geoglifos em linha vão ser datados nesse período, a maioria dos geoglifos em relevo vão ser datados desse período, tá? Então é um período mais ou menos aí, né, que a gente tem de concentrado ali a produção desses geoglifos, mas a gente vai ter a cultura Ica, por exemplo, que vai viver naquela região e que até o século XV vai fazer geoglifos também, tá? Na imagem aí a gente tem, na imagem grande, que são 6 geoglifos, 9 geoglifos, desculpem.
Esses 9 geoglifos estão entre os 303 geoglifos que foram descobertos em 2024. E os outros 400, mais de 400 geoglifos que já tinham sido descobertos, vão somar com esses para dar mais 700 geoglifos na região descobertos até hoje, tá? Pode ter mais, é provável que tenha mais ali. Então, uma produção muito grande de geoglifos ali pela cultura Nazca, na cultura Paracas também desenvolveu, construiu os seus geoglifos, né? E do lado direito a gente vai ter a aranha, a famosa aranha, e embaixo é o beija-flor ou colibri, né? Que é o debate ali, não é um beija-flor, é um colibri, né? Tá bom? Então, a datação basicamente é essa. Bom, vamos falar das hipóteses agora. Com que propósito essas linhas foram feitas, né? Esses jogos foram feitos. A gente começa aqui com os estudos sistemáticos ali da Maria Reiche e do Paul Kosok. O Paul Kosok é estadunidense, né? Porque americanos somos todos, né? Somos brasileiros, então somos americanos também. E a Maria Reiche é alemã e se tornou peruana porque ela viveu depois a maior parte da vida dela no Peru, tá? A Maria Reiche é de tirar o chapéu, de verdade, porque ela dedicou a maior parte da vida dela ao estudo de Nazca. Por isso ela é conhecida como Dama de Nazca ou protetora das linhas de Nazca, da cultura Nazca ali. Ela vivia numa casa simples ali na região, estudou ali demais por muito tempo, décadas ali, 40 anos talvez, estudando ali as linhas de Nazca. E ela criou a hipótese, a teoria arqueoastronômica calendárica, certo? Ela vai dizer que alguns geoglifos, algumas linhas ali estão alinhadas com solstício de inverno, constelações, que podem ser constelações, esses alinhamentos marcavam épocas de plantio e colheita e tudo mais. Então, é uma hipótese que ela vai criar ali junto com o Pocossa, que o Pocossa que vai embora, ela vai continuar estudando ali na região. Por que a Maria Reiche vai ser tão dedicada a essa região também? Além da paixão dela, óbvia, ela, quando morava em Cusco, dentro da história da vida dela ali no Peru, quando ela morava em Cusco, ela machucou o dedo gangrenou, né? E ela perdeu esse dedo. Então, ela, em uma das mãos, eu não sei exatamente em qual, ela não tinha um dedo, certo? E por não ter esse dedo, quando ela olhou ali o geoglifo do macaco, e analisou o geoglifo do macaco lá em Nazca, ela percebeu que o macaco tem uma mão com 5 dedos e a outra com 4. E ela se identificou com essa figura. Existem outras figuras também, tá? Mas ela se identificou com essa figura e viu como um sinal ali de que tinha que estudar a região e tudo mais, tá? Eu acho que saiu um filme dela, ou vai sair um filme sobre a vida dela, mas acho que é alemão. Depois eu trago, talvez nos comentários, melhor essa informação, tá? Então a primeira hipótese é a arqueoastronômica calendárica da Maria Reiche e do Paul Kosok. Aí depois nós temos a hipótese religiosa de culto à água e fertilidade, porque a água era muito importante para eles ali, por ser uma região altamente árida, né? Onde eles viviam ali. E também a hipótese de caminhos cerimoniais, que as linhas eram símbolos que ajudavam em caminhos cerimoniais, ali, procissões religiosas do povo Nazca, certo? Primeiro a gente vai com o Reinhard e com o Aveni. O Reinhard e o Aveni vão trazer a função cerimonial e religiosa das linhas, vai dizer que essas linhas apontavam, né, para locais rituais, e que tinha a ver com água, com fertilidade. Então eles vão em loco lá, vão estudar os geoglifos e vão chegar a essa conclusão, tá? Todos esses trabalhos foram feitos através de método científico, tá bom? Para deixar bem claro, tá, pessoal? E aí depois a gente tem a Silverman e o Michael Coe, que a Silverman, ela vai falar dos caminhos cerimoniais. Então a gente vai ter um cruzamento de ideias aí, um vai concordar um pouquinho com a ideia do outro, enfim, algo mais profundo que a gente pode trabalhar especificamente em vídeos menorzinhos, né, para falar especificamente dessas coisas. Mas a Silverman e o Michael Coe vão falar dos caminhos cerimoniais, que eram procissões para Kauache, por exemplo. Kauache, segundo Silverman, não era uma cidade, era na verdade um complexo cerimonial que não vivia ninguém ali e que esporadicamente tinham as procissões até Kauache. Então os geoglifos tinham esse propósito, né, de procissões, né,
Eram linhas, caminhos também, junto com os desenhos que passavam o povo Nazca ali para conseguir ir para Cauache, voltar de Cauache, etc. Era todo um panorama religioso, né? Era um cenário religioso, né? A gente tem ali uma paisagem religiosa, cerimonial, feita pelos Nazca, e essa era a função dos geoglifos ali, né? Principalmente para esses estudiosos aí. Depois a gente vai ter em 2024 uma hipótese interessante que é das múltiplas funções. Caminhos e rotas cerimoniais, né, para os line type, né, para os geoglifos de linha, e símbolos, mensagens, figuras que eram para ser vistas nesses caminhos, no caso das figuras que a gente chama de figuras de relevo, as relief type. Tá? As relief type são menorzinhas, as line type são maiores. As maiores são caminhos cerimoniais, rotas, né, religiosas, e as menores, as de relevo, seriam símbolos que estariam no caminho, né, para que o povo Nazca que estivesse passando ali pudesse observar essas figuras. Elas teriam um papel ali de associação a essas trilhas. Tá? Na imagem aí a gente vai ter uma imagem interessante do trabalho do Sakai, com a galera dele, que é de 2024, que eles fizeram um levantamento por inteligência artificial, e como eu disse anteriormente, eles encontraram 303 geoglifos. Geoglifos do tipo relevo que a olho nu eram difíceis de ver, de observar. Então a inteligência artificial nesse caso ajudou a encontrar esses 303 geoglifos, e alguns deles estão naquele slide que a gente viu anteriormente também. Bom, como a gente viu até agora, a gente vai ter, por exemplo, de hipóteses de função desses geoglifos. A hipótese arqueoastronômica de criação de calendário, né? A junção da paisagem celeste com a paisagem terrestre, né? A gente vai ter a de caminhos cerimoniais, a gente vai ter a de culto à água e à fertilidade, podia ser até uma ligação com o céu para pedir água, né, pedir chuva para a região, porque era uma região muito árida, então eles tinham dificuldade com a questão da água. Apesar de que, mais uma vez, a título de curiosidade, eles criaram os púquios, depois eu vou fazer um vídeo sobre os púquios. Os púquios são uma tecnologia de distribuição de água muito interessante ali dos Nazca. E a gente vai ter essa das múltiplas funções, que vai juntar algumas dessas hipóteses em uma só. E vai dizer, ó, cada geoglifo vai ter a sua função ali. E a gente pode perceber isso no trabalho do Sakai ali, de 2024. Bom, juntando esses geoglifos todos, mais 700 geoglifos. Alguns têm uma função, alguns têm outra, segundo a ciência, certo? Mas nenhum deles, nenhuma dessas hipóteses, né? Todas elas têm muito espaço hoje ainda, inclusive a arca astronômica ali da Reisch, da Maria Reisch. Mas nenhuma delas, utilizando o método científico, chegou à conclusão de que esses geoglifos eram pistas de pouso ou sinais para extraterrestres, certo? Eu acho que todo mundo percebeu isso desde o início do vídeo aí. A gente tem várias hipóteses diferentes, né? Essas hipóteses podem se cruzar, essas hipóteses podem se anular, essas hipóteses podem ser elas podem trabalhar juntas para a gente chegar no trabalho aqui do Sakai, que é de múltiplas funções, mas a hipótese dos alienígenas a gente não tem, certo? Utilizando o método científico, revisão por pares, trabalho acadêmico real, a gente não chega à conclusão, nunca vai chegar à conclusão, de que esses geoglifos eram pistas de pouso para naves extraterrestres. Tá? Então, dito isso, espero que vocês tenham gostado da aula, e depois a gente vai fazer alguns outros videozinhos aí com coisas específicas sobre os geoglifos de Nazca, sobre as linhas de Nazca, e até mais, pessoal!